Vamos ao terceiro painel, a transição climática nas relações comerciais internacionais. Painelistas Júlio César Carvalho de Araújo, da Coordenação Geral de Administração Aduaneira, RFB, vamos recebê-lo. E Roberto Gianetti da Fonseca, ex-secretário da CAMEX, presidente da Caduna Consultoria e Participações Limitada. Como moderador, nós convidamos Marcos Vinícius Pontes, ex-subsecretário da Receita Federal do Brasil e conselheiro técnico da AEB. Bom, eu passo a palavra então para o Marcos Vinícius, por favor, conduzindo. Boa tarde, uma satisfação muito grande participar da INAEX 2025, nessa 43ª edição, e um prazer muito grande receber aqui os nossos painelistas, Dr. Roberto Gianetti e o auditor fiscal Júlio César de Araújo, para tratar de um tema extremamente pertinente, né? Nós estamos num momento especial para discutir a transição climática no âmbito das relações comerciais internacionais, face aos eventos da COP30 que se realizam aqui no Brasil, na cidade de Belém. Então, é uma discussão extremamente pertinente que façamos aqui também, né, no INAEX. A questão da transição climática se tornou uma matéria estratégica para as empresas, né, porque as empresas têm sofrido os efeitos adversos da transição climática. A sociedade também sofre os efeitos adversos da transição climática, e a sociedade tem se tornado cada vez mais consciente desses problemas e buscando cada vez mais transparência. Não só a sociedade, as pessoas, as empresas, mas também investidores, né? Há muitas das empresas que tem uma grande responsabilidade com relação às ações e iniciativas na área da transição climática, são ações, empresas listadas em bolsa, né? Então, os investidores têm interesse em conhecer as iniciativas dessas empresas para fazer frente a esses efeitos adversos. Essa crescente consciência da sociedade tem como consequência uma busca de transparência. E no âmbito do comércio internacional de bens e serviços, essa transparência, a sociedade busca conhecer, a sociedade, investidores, de uma maneira geral, o quanto que as empresas fazem de lucros nos diversos países onde elas atuam, mas não basta saber o quanto de valor que se agrega nos negócios da empresa e como se agrega valor nessas transações transfronteiriças. Curiosamente, essa discussão foi feita há mais de 10 anos atrás, durante 3 anos, no âmbito da OCDE, não na área de sustentabilidade, mas na área das administrações tributárias, né? A discussão que foi feita e que resultou em diversas iniciativas, era justamente entender como que as empresas multinacionais agregavam valor, não só como, né, não só quanto, mas como, numa tentativa de apoiar as missões das administrações tributárias que participavam daquele projeto. Então, entre várias iniciativas que foram deslanchadas, uma delas é um relatório e que as empresas multinacionais têm que fazer anualmente às administrações tributárias, que se chama o Country by Country Report, que é o relatório país a país, conforme foi institucionalizado aqui no Brasil pela Receita Federal em 2016. Né? Então, ali está como, né, está demonstrado como as empresas agregam valor. Alguns anos mais tarde, o GRI, que é um organismo que é responsável por por propor padrões de relatórios de sustentabilidade, né? E esses padrões têm vários capítulos. Um dos capítulos é justamente o capítulo de impostos.
E dentro desse capítulo de impostos, existe um subcapítulo, que é o subcapítulo 207.4, que se chama exatamente Relatório País a País, ou Country by Country Report, com toda a semelhança do que foi proposto pela OCDE, não na área de sustentabilidade, mas na área de apoio às administrações tributárias, né? O assunto, esses relatórios, o Country by Country Report, é utilizado por mais de 70 empresas que prestam contas para as comissões de valores mobiliários dos diversos países, e ali está bem caracterizado quais são as iniciativas em que a empresa multinacional, ou aquela que realiza o comércio transfronteiriço de bens e serviços, tem em prol da sustentabilidade. Como que elas oferem, como que elas agregam valor, que é um tema extremamente relevante para os investidores de uma maneira geral, né? No âmbito do controle aduaneiro, há mais de 20 anos atrás, em 2002, o Júlio César vai ter a oportunidade de falar bem melhor do que eu sobre isso, foi lançada uma iniciativa buscando um comércio internacional de bens mais sustentável, né? E essa iniciativa evoluiu ao longo do tempo, e em 2023, mais de 20 anos depois, a própria Organização Mundial das Aduanas lançou um plano de ação das aduanas verdes, né, visando também propor diretrizes que as aduanas do mundo inteiro deveriam seguir em prol da sustentabilidade, né. No lado do setor privado, né, a transição climática, ela impõe novas responsabilidades, traz novos riscos, mas traz também oportunidades, né, em todos os campos do conhecimento, em vários setores econômicos. Então, o Dr. Roberto Gianetti também vai ter oportunidade aqui de nos trazer os seus pensamentos em relação a esses riscos e oportunidades para o setor privado, face aos efeitos da transição climática. Então, nós vamos começar pelo Dr. Roberto Gianetti. Então, por favor, esteja à vontade. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Marcos. Boa tarde, Júlio. Bom, nós vamos falar aqui de preservação e de fato, eu me sinto, no tema de preservação, um sobrevivente paleozoico, porque eu comecei minha carreira de comércio exterior exatamente há 50 anos, 1975. Da 43º ENAEX, eu acho que pelo menos uns 40 eu devo ter vindo aqui. Portanto, para mim, é quase uma comemoração pessoal estar aqui hoje, mais uma vez, com prestígio da IB, realizando todos os anos essa reunião, que é tão importante para formar uma cultura exportadora e discutirmos os principais temas de comércio exterior. O tema da transição energética e o comércio exterior brasileiro é um tema novo, um tema desafiante. Eu quero começar aqui até dizendo, sem exagero, que o ano de 2025 é um ano que vai virar a página da história econômica mundial. Nós estamos entrando definitivamente na era da economia verde, ou como alguns preferem falar, no capitalismo verde, que é um pouco até mais agressivo. E por que isso? Porque essa é a mensagem importante. Preservar está dando mais lucro, mais retorno do que destruir. Então, não é mais uma questão simplesmente de consciência, é uma questão de pragmatismo. As empresas estão tomando consciência de que preservar é preciso e necessário, porque senão elas perdem competitividade. Para exportar hoje, a empresa tem que ter compliance ambiental. Durante décadas, e eu participei nessa época dos anos 80, 70, 80, até 90 um pouquinho, a lógica do desenvolvimento
era crescer a qualquer custo. Só para dar um exemplo a vocês, como o mindset, a consciência virou, nos anos 70 e 80, havia as empresas que pegavam o chamado incentivo Sudam, da Superintendência da Amazônia. Você podia descontar do imposto de renda, né? A Receita Federal permitia isso, e aplicava nos projetos no Centro-Oeste ou na Amazônia. Se você não desmatasse um determinado percentual, acho que era 50%, um absurdo, se você não desmatasse 50% da área que você tinha levado o projeto, você era multado. Não por ter desmatado, por não ter desmatado. Se a gente fala isso hoje, os jovens aí, alguns dizem, não, você está mentindo, não é possível. Não, era assim mesmo. Então, hoje, a nova geração de empreendedores, cientistas, está mostrando que é mais lucrativo preservar e regenerar do que destruir. E essa é a virada importante de mentalidade que nós demos na sociedade brasileira. Ela está enviando uma mensagem à nova geração que é possível seguir crescendo, ter desenvolvimento econômico, sem destruir a natureza, sem destruir o meio ambiente, sem destruir a nossa casa, o planeta Terra. Há um conceito hoje, que na COP30 está bastante divulgado, vivo, até porque a própria empresa brasileira, Regreen, que ganhou um prêmio importante outro dia do governo inglês, mais vale uma árvore de pé do que uma árvore derrubada. No momento em que isso passa a ser um dogma, uma referência, é claro que a preservação começa a ter garantia, porque nós não estamos mais falando somente de boa intenção, mas de pragmatismo econômico. Mas o que isso tudo tem que ver com comércio exterior e exportação? Vamos lá. Durante 10 anos da minha carreira profissional, eu trabalhei como diretor titular de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. E era frequente na Fiesp que eu recebia lá, que eu recebesse, delegações estrangeiras. E no início dos anos 2000, quando eu estava lá, 2004, 2005, nós recebemos uma delegação da Suécia. E liderada pelo próprio rei da Suécia. E depois de muitas estatísticas, até uma coisa chata, ficar mostrando o número e divulgando o número, o rei da Suécia fez uma pergunta. Qual é o papel do Brasil no século XXI? Nossa, aquilo me levou um susto. Como é que eu vou responder, né? E eu pensei, rapidamente, intuitivamente, que nós podíamos ter 3 papéis. Primeiro, meio óbvio, já era e continua sendo cada vez mais, potência agroalimentar. Nós temos uma capacidade de suprir alimentos para o mundo que acho que nenhum outro país tem o potencial e a capacidade, a produtividade que hoje nós demonstramos no Brasil. Segundo, potência energética. O Brasil sempre foi e continua cada vez mais sendo potência energética. Muitas hidrelétricas, muita capacidade de geração de energia limpa, de receber indústrias eletrointensivas, empresas eletrointensivas e dar-lhes competitividade, como é o caso das ferroligas, alumínio, metalurgia, siderurgia e tantas outras. E a terceira, potência ambiental. Potência ambiental porque temos a maior biodiversidade do mundo, metade do nosso território de floresta amazônica, em grande parte ainda preservado, espero que continue, e, portanto, nós tínhamos esses 3 papéis a cumprir no século XXI, que hoje estão muito claros. Falar isso em 2004 foi meio inédito. Hoje se tornou quase que uma referência que todo mundo coloca. Mas o que eu descobri depois, observando na evolução da história, é que essas 3
relações de potência agroalimentar, potência energética e potência ambiental, elas são interdependentes. Cada uma depende das outras duas. O agroalimentar depende do ambiental. Se nós não tivermos uma preservação do meio ambiente, o agroalimentar vai sofrer. O energético também depende do ambiental. E o ambiental depende do energético. O agroalimentar depende também do energético para irrigação, para logística, etc. Então, há uma interdependência dessas relações, e isso torna, portanto, um desafio que a gente continue simultaneamente construindo a competitividade da economia brasileira em cima dessas três virtudes que nós temos na nossa economia. Quando a gente analisa a produtividade ou a competitividade de um país, a gente tem que observar três fatores importantes. Primeiro, o capital natural. Isso dá competitividade ao país. Ter recursos naturais, recursos minerais, onde você pode extrair com sustentabilidade, com responsabilidade da natureza, produtos, matérias-primas que vão permitir o surgimento de indústrias importantes no país. Segundo, é o capital físico. É aquilo que você conseguiu, a sociedade conseguiu ao longo do tempo, construir em termos de logística, portos, energia, e, portanto, você cria uma base no país que tem uma condição competitiva de mobilizar os recursos para poder torná-lo competitivo. E o terceiro e mais importante, que é o que nos falta e que nós devemos cada vez mais ter atenção, é o capital humano. Capital humano não nos falta em quantidade, mas na qualidade do ponto de vista de educação técnica e tecnologia aplicada, inovação e tecnologia, para que a gente tenha condições de produzir no mesmo ritmo, na mesma capacidade que os nossos concorrentes, especialmente os asiáticos. Dentre os fatores hoje que trazem o Brasil para o cenário internacional como um grande competidor desse capitalismo verde, eu acho que o mais importante de todos é a energia renovável. E eu quero dedicar alguns minutos a falar disso. Na energia renovável, nós partimos já de um parque energético de altíssima qualidade, que são as hidrelétricas construídas ao longo do século XX. Mas, a partir do início desse século, especialmente a partir de 2010, o crescimento de energia solar e eólica nos coloca na dianteira. Nós hoje somos o 5º país de maior produção de energia solar, o 4º país de maior produção de energia eólica, e temos 90% da nossa matriz energética já limpa, competitiva, renovável. E eu não tenho dúvidas aqui em afirmar que o Brasil tem a energia solar mais competitiva do mundo. Não porque eu acho, eu ouvi isso de técnicos estrangeiros que olham o Brasil pela insolação, pela capacidade de geração de energia solar, como um dos melhores territórios. Acho que a gente só perde para o deserto de Saara. Mas aqui nós temos a melhor insolação do mundo. E a tecnologia da energia fotovoltaica, ela melhora ano a ano. Cada vez a energia solar é mais barata e ela vai predominar sobre as outras. Então nós vamos ter no Brasil, sim, uma capacidade de geração de energia gigantesca. E nós temos que pensar como utilizar isso como um fator de competitividade para as nossas exportações. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos práticos, concretos, para não ficar só na teoria. Vamos pegar um novo conceito que surge também, que é da energia híbrida. Sim, eu falei que nós temos hidrelétricas, mas as hidrelétricas podem sofrer problema de estiagem. Já aconteceu e vai voltar a acontecer.
Elas ficam com redução do reservatório e tem que fazer racionamento. Acontece que agora você tem uma nova modalidade de energia, que é a energia solar flutuante. Ou seja, você coloca flutuadores em cima da represa, na lâmina d'água, placas fotovoltaicas em cima dos flutuadores, de dia você gera com sol, de noite você gera com água, como se a água fosse uma bateria para eliminar a intermitência da energia solar. E nessa combinação é a energia mais competitiva do mundo. Posso afirmar isso também sem ufanismo. Porque você usa a mesma infraestrutura que já está lá. Subestação, transmissão. O custo é baixíssimo. Para não dizer que não tem nem custo de solo. Você não compete com o solo, que tem que produzir alimentos, ou ainda mais na região urbana, que é caríssimo e tem que ser usado para habitação. Então, a energia solar flutuante combinada com a hidrelétrica é, para mim, a solução mais perfeita do mundo. E nós temos isso aqui no Brasil de sobra. Temos também, agora, o advento das baterias. Infelizmente, nós ainda não estamos, algumas empresas anunciam que vão fazer, mas não estamos ainda produzindo baterias estáticas de grande potência no Brasil. Mas as baterias apresentam grandes soluções para vários projetos que vão certamente acontecer aqui no Brasil, especialmente os data centers, que vão precisar de energia segura, não só durante o dia pela solar ou à noite pela eólica, mas a bateria sempre controlando a capacidade de complementação do que não é possível gerar de renovável. E quando eu falo de data centers, o crescimento exponencial de consumo de energia que os data centers vão causar. É coisa assim de centenas de gigawatts que vão acontecer nos próximos 10, 15 anos, em termos de acréscimo de demanda de energia, para que a gente possa funcionar com inteligência artificial, com a internet, a telefonia celular e todos os usos eletrônicos digitais que nós dependemos dos data centers para funcionar. Temos a possibilidade de atrair para o Brasil dezenas de empreendimentos eletrointensivos. Falei dos data centers, mas podemos falar também das empresas de fertilizante, as empresas de alumínio, a siderurgia. Então surge no mercado já um movimento, uma tendência, o aço verde, o alumínio verde, o fertilizante verde. O Brasil pode ser protagonista em tudo isso. Outro exemplo, fertilizante. No Brasil nós temos um gravíssimo problema, que nós importamos 80% do fertilizante que nós usamos no agronegócio. Pode um país que é potência agroalimentar ficar dependendo de importação de fertilizante? Não é recomendável. Pelo amor de Deus. Porque encarece e pode nos tirar em grande parte da competitividade na área do agroalimentar. Portanto, urge que a gente tenha produção de fertilizante interna no Brasil. Mas como fazer isso rapidamente e com custo reduzido, menor do que a importação? Bom, fizemos um cálculo. O fertilizante importado, normalmente pelo Porto de Santos, imagina só, Marcos e Júlio, o frete rodoviário ou mesmo ferroviário para levar para o interior do Brasil, às vezes a 1.000, 1.500 quilômetros de distância, custa 20%, 25% do valor do fertilizante. Então a importação de fertilizante nos tira competitividade e grande. Mas como é que a gente pode produzir fertilizante no interior do país? Bom, são 3 fertilizantes, o N, o P e o K. O N, que é o mais importante, o nitrogenado, é a ureia. A ureia você pode produzir a partir do hidrogênio. O hidrogênio você pode tirar da água. E para tirar o hidrogênio da água, você tem que fazer eletrólise. Você precisa de energia. De novo, voltamos às represas. Naquela represa que tem energia híbrida, você põe a energia solar flutuante, pega a água na margem da represa,
tira o hidrogênio numa planta de hidrogênio verde, transforma em amônia e joga para a empresa de fertilizante fazer a ureia a 50 quilômetros de distância, 100 quilômetros de distância, a um custo de 5 a 10% do valor do fertilizante. E aí nós temos a autossuficiência de uma maneira rápida, porque a matéria-prima, os recursos já estão todos aí. O que falta? Capital, BNDES, alô, precisamos fazer isso urgente. E empreendedor. Empreendedores, vamos a campo, vamos colocar o Brasil autossuficiente em fertilizante. Não falta nada. Bom, tendo fertilizante verde, nós vamos ter, provavelmente, o agronegócio mais limpo, com a menor pegada de carbono do mundo. E aí, acesso a mercado na União Europeia e outros blocos que colocam, não, temos que ter agora rastreabilidade, temos que ter baixo carbono, etc., o Brasil vai estar lá com uma classificação, um mérito absoluto, para entrar nesses mercados sem discussão. Às vezes acusam a nossa soja de estar sendo produzida na Amazônia. Ou é má fé, ou é desinformação. Porque menos de 5% da soja do Brasil é produzida em áreas do que é considerada daquela Amazônia legal. O resto é todo fora disso, é em área de cerrado. Porque nós desenvolvemos no cerrado o plantio direto, 3 safras por ano, com melhores sementes a partir da genética, com fertilização, com irrigação. Olhem o oeste da Bahia, uma área que era agreste, hoje está coberta de soja e algodão. Eu sou muito otimista em relação ao Brasil, quero dizer isso para vocês. Vamos entrar agora num lado mais amazônico, a bioeconomia. O Pará inaugurou agora um Instituto da Bioeconomia. Então tem lá dezenas de produtos que podem ser criados de forma sustentável a partir de matérias-primas amazônicas que geram alto valor agregado e que podem ser produzidas sem destruição da floresta, ao contrário, com a preservação da floresta. Cosméticos, remédios, e até moda. Por exemplo, o couro do pirarucu, peixe enorme, que a gente que até tem criadouros hoje na Amazônia, o couro do pirarucu produz bolsas e sapatos que são vendidos hoje a preços de 200, 300, 500 dólares. A moda ganha prêmio também, a moda sustentável, que vem da bioeconomia. Então, nós temos enormes possibilidades na Amazônia de gerar uma economia exportadora com base em produtos da chamada bioeconomia, produtos da floresta. Ainda temos a exportação de serviços ambientais. Ok, nós vamos preservar a Amazônia, vamos preservar as florestas, porque nos interessa preservar. Mas nós estamos prestando um serviço para o mundo. Não é só para o Brasil. Meio ambiente não tem fronteira. Meio ambiente é transversal. É um meio ambiente para o mundo todo. Não existe linha divisória entre o meio ambiente. Se nós prestamos um serviço ambiental para o mundo, o crédito de carbono tem que ser valorizado. E já está sendo valorizado. E a certificação do crédito de carbono nos dará também a possibilidade de vendermos esse crédito de carbono, esse serviço ambiental, para as grandes empresas que poluem e que têm que compensar a partir do serviço ambiental que a gente presta. Termino lembrando um outro fator fundamental que o Brasil tem nesse equilíbrio de meio ambiente, economia e exportação. Quando a gente vê a China comprando 100 milhões de toneladas ano de soja brasileira, você pode perguntar assim, o embaixador Luiz Augusto conhece bem a China, vai saber melhor do que eu essa resposta. Por que eles não plantam mais soja na China e ficam autossuficientes? Claro que eles gostariam de ser autossuficientes, estão ficando cada vez mais dependentes do Brasil. Falta terra? Eu diria que não.
Falta mão de obra? Muito menos. O que falta? Água. Para cada 1.000 toneladas de soja, são 120 mil litros de água. E água eles não têm. Primeiro, eles têm água para consumo humano. Segundo, eles têm água para consumo animal. Terceiro, eles têm água para agricultura. E falta. E aí nós temos abundância de água. 12% da reserva de água potável do mundo. Bacias hidrográficas, aquíferos, poços artesianos em qualquer lugar que você furar. Até no mais agreste do Piauí. Você fura, vai jorrar água. E nós podemos usar essa água para produzir alimentos que o mundo vai precisar. Então, a água é outro fator que nós temos que melhorar muito. O reuso, a preservação, a racionalização do uso da água. Eu termino com uma frase do nosso grande filósofo Jorge Ben. Jorge, o Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Muito obrigado. Obrigado, Janete, pelas suas considerações, pelos pensamentos aí, principalmente pelo seu otimismo, que é contagiante, nós precisamos disso mesmo. Bom, vamos ver agora o que a administração pública tem feito ou pode fazer em termos de iniciativas para se contrapor a essa transição climática e o que se tem feito em termos de mundo e particularmente aqui no Brasil com a experiência da Receita Federal. Doutor Júlio, por favor. Então, boa tarde a todos. É um prazer agradecer à administração e à organização do evento pelo convite. É minha primeira vez aqui no ENAEX, no encontro. E dizer que é bem difícil falar depois do Dr. Marcos Pontes, né, já exerceu cargos na alta administração da Receita. Dr. Janete, um posto de conhecimento, uma biblioteca de conhecimento. Então, obviamente, eu preparei uma apresentação, que é para poder não fazer feio aqui. Quando eu fui convidado para esse painel, eu achei bem interessante, e a gente conversou um pouco antes com o Marcos e com o Dr. Janete, que, basicamente, a apresentação do Janete, ela tratava das empresas privadas, do setor privado. E a gente achou bem interessante que a gente fizesse, não necessariamente um contraponto sobre isso, mas um complemento, né? Que não é só o setor privado que está fazendo, porque muitas vezes o setor público ele passa a ideia de que é só o ente do enforcement, né, da fiscalização, e que ele precisa necessariamente também fazer alguma coisa. E eu fiquei bem feliz porque essa semana está acontecendo a COP30 lá em Belém, e parte dessa palestra ela foi apresentada na COP29, em Baku, no Azerbaijão, e tem uma equipe hoje da Receita Federal que está nos painéis lá da COP30, que ela vai falar exatamente mais ou menos isso que eu vou dizer hoje, que é sobre a Green Customs Initiative, né, a iniciativa das aduanas verdes, que não necessariamente é só sobre as transições climáticas, mas também sobre os aspectos do meio ambiente de forma geral. Então, resumidamente, chamei a palestra de Comércio Sustentável e Proteção Ambiental, né, o nosso painel aqui da transição climática nas relações comerciais. Eu já fui apresentado, mas está ali meu nome, Júlio Araújo, né, eu sou hoje chefe da Divisão de Fiscalização Aduaneira em Brasília. Nós vamos abordar, então, rapidamente, vamos falar, claro, sobre a redução de emissões, a conservação de recursos, proteção da biodiversidade e algumas iniciativas que a Receita Federal vem trazendo hoje, em relação a acordos internacionais que o Brasil tem assinado e iniciativas de forma geral. Esse slide é bem interessante para vocês entenderem a dimensão que hoje o mundo tem tratado a transição climática ou os problemas relacionados ao meio ambiente. O primeiro ali, por exemplo, é um estudo do World Bank, que fala da relação, né, entre o comércio e a mudança climática. O segundo é um estudo que foi patrocinado pelo governo brasileiro, que o impacto e o risco da mudança climática em relação aos custos que a gente tem nos portos públicos. O seguinte é da União Europeia, um estudo que fala do futuro das aduanas em 2040. A gente tem ali, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, também, um estudo de 2022, e da OCDE, como o Marcos tinha bem comentado, no que é
as consequências da mudança climática em relação ao comércio internacional. Então, é algo que não é único no Brasil, ou não é novo, já vem sido tratado há algum tempo, e hoje na Receita a gente entende que isso é muito importante. Paralelamente a isso, a Organização Mundial das Aduanas, ela criou essa iniciativa que eles chamam de Aduanas Verdes. Tem esse guia, que é um material que está disponível na internet, inclusive no site da ONU, bem fácil de achar. E eles entendem que a iniciativa ela precisa ser estruturada em 3 eixos principais, que é o ser, o fazer, o inovar, que eles chamam de being, doing e innovating. E eu acho bem interessante na parte do being, que é o ser, que eles usam a expressão greening. A gente não tem essa expressão em português, né, mas seria como se esverdear, né? Então, a prática da própria aduana, ela necessariamente ela precisa ser, ou seja, ela precisa adotar as boas práticas e os indicadores de desempenho, capacitar seus servidores e promover a cultura organizacional sustentável. Ela precisa não só ser, ela precisa fazer, ou seja, ela precisa reforçar a fiscalização, a cooperação interinstitucional, utilizar gestão de riscos, inteligência e inovar, que acredito que seja o ponto mais importante, que é para desenvolver tecnologias e sistemas digitais que facilitem, né, a fiscalização de forma geral e realizando pesquisas e projetos piloto. O nosso primeiro ponto aqui é falar sobre a redução de emissões. Eu acho que o Janete foi bem feliz, e o Marcos também, que até um certo período atrás, então aqui a gente tem despachantes aduaneiros com certeza nos assistindo, a gente sabe que todos os processos eram feitos em papel. Isso gerava emissões muito grandes, né, pelo próprio custo operacional do procedimento, pela própria forma como o papel é emitido. E hoje em dia a gente tem as iniciativas como Porto Sem Papel, a Janela Única do Comércio Exterior, e a gente consegue fazer os procedimentos aduaneiros de importação, de exportação, o desembaraço aduaneiro completamente sem documentos físicos, de forma online, dando agilidade, trazendo melhor desempenho, competitividade, né, para o comércio exterior brasileiro. Então, logicamente, os processos aduaneiros mais sustentáveis reduzem a pegada de carbono do comércio internacional. O Dr. Janete falou muito bem sobre o carbono, né? No final do ano passado, a gente foi editada uma lei, se eu não me engano, é 15.042, se eu não me engano, que trata sobre o carbono, e é algo importante também, porque a gente vai passar a ter o carbono como um ativo. Então, é mais uma função que a aduana vai ter, que é fiscalizar essa troca, né? Então, é bem importante. Né? Como eu falava, então, hoje a gente consegue fazer as atividades aduaneiras praticamente sem uso de papel, né? No Brasil, desde 2015, todos os processos aduaneiros eles são realizados de forma digital, eliminando assim o uso do papel. Isso demanda, ou na verdade isso gera, né, um procedimento de agilidade na fronteira, e é bem interessante. A Receita hoje tem 2 projetos. O primeiro, lógico, você tem a gestão de risco, você não precisa necessariamente fiscalizar 100% das cargas, nenhuma aduana do mundo faz isso, seria impossível por questões de logística ou questões de pessoal mesmo, você fiscalizar 100%. Então, hoje a Receita ela tem avançado na área de gestão de riscos. Então, você vai exatamente naquilo que você quer fiscalizar, você não precisa olhar 100%, porque você tem uma boa noção, vamos dizer assim, uma boa ideia daquilo que você precisa. Então, você otimiza o seu tempo, otimiza seus servidores. E essa questão da agilidade nas fronteiras é importante porque a gente tem incentivado o uso de ferramentas digitais e tecnologias novas de projetos na Receita, e esse está lá naquela iniciativa do Inovar, do Green Customs, que fala, uma dessas iniciativas é o VAI, e o nome é muito interessante, porque o VAI, né, a Vigilância Aduaneira Inteligente, ele é um projeto lá da Alfândega de Uruguaiana, que tem uma parceria com o setor privado, e o VAI realmente ele dá a ideia de ir, né, a Vigilância Aduaneira Inteligente. Então, o operador ali, ou aquele caminhão, enfim, ele vai dar as informações anteriormente, a aduana ela vai receber essas informações, e quando o caminhoneiro chega, ele só precisa daquele QR Codezinho ali, e ele passa na alfândega e ele consegue ir tranquilamente, né? Logicamente, se tiver tudo certo. E isso otimiza os custos, enfim, gera competitividade e gera menos emissões, porque o caminhão não precisa ficar parado no porto seco ali todo aquele tempo, né? Uma outra iniciativa é o TRAN, que é o Trânsito Aduaneiro Monitorado, a iniciativa da 8ª Região em São Paulo, também bem bacana, para monitorar o trânsito. Então, tudo isso a Receita hoje tem incentivado em relação à inovação, que os servidores façam projetos, né, que depois esses projetos possam ser estruturantes e possam vir a
outras unidades da Receita. O segundo ponto que eu acho bem interessante, hoje eu falo com muito orgulho desse projeto, que é o Receita Cidadã. Ele trata sobre a destinação sustentável e social de mercadorias apreendidas. Muita gente pergunta o que a Receita faz com as mercadorias apreendidas, né, no dia a dia. E antes de eu trabalhar nos órgãos centrais, eu trabalhei no Porto de Itaguaí, e o Porto de Itaguaí aqui no Rio era o maior estoque de mercadorias, eu conversava isso com o Marcos, era o maior estoque de mercadorias apreendidas do Brasil. Então a gente tinha mercadorias de todos os tipos lá, e é um passivo muito grande, porque em algumas unidades da Receita, a gestão da logística ela é feita pela própria Receita, em outras ela é terceirizada, em outras ela é o operador, né, o proprietário do Porto Seco que faz, alguém. Isso gera custos para o operador privado e custos públicos também, né, de pessoal ou de gestão, para essa gestão de mercadorias. E muitas dessas mercadorias elas estragavam com o tempo, muitas coisas eram destruídas. E hoje em dia o projeto da Receita Cidadã ele é sensacional porque ele busca fazer essa destinação social das mercadorias, inclusive aquelas mercadorias que seriam inservíveis, até aquelas mercadorias que eventualmente fossem ser destruídas, elas passam por um processo de ambientalmente correto na sua destinação. A gente faz algumas parcerias, né, com universidades, instituições de ensino, órgãos públicos, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, e ali eu coloquei o trecho da portaria, inclusive essa portaria é até recente, que instituiu oficialmente o programa no âmbito da Receita, que ela busca articular iniciativas e processos intersetoriais voltados à destinação eficiente, ética e responsável das mercadorias, com ênfase em impactos sociais, econômicos e ambientais positivos, em conformidade com os princípios da administração pública, da economia circular e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da ONU. Né, os eixos estruturantes do projeto, então, é o fortalecimento dessa destinação, promover benefício concreto à população, incentivo à transformação das mercadorias apreendidas, o papel estratégico na formulação e implementação e o reaproveitamento em projetos de destinação socioambiental. Porque, por exemplo, o Brasil é um país que a gente necessita, muitas pessoas necessitam de bens de forma geral, por exemplo. Então a gente recebe às vezes camisa, e aquela camisa é uma camisa de um time de futebol falsificada. Então a Receita, por exemplo, ela não pode leiloar essa mercadoria, porque ela é mercadoria falsificada, ela tem um problema de marca ali, né? Então, poxa, mas eu poderia destruir essa mercadoria, mas eu sei que tem pessoas que precisam dessa camisa muitas vezes. Então, o objetivo, assim, talvez o núcleo central do projeto da Receita Cidadã é que essa destinação ela seja social e sustentável. Ela agregue ao meio ambiente, mas ela também possa chegar a quem precisa. E aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, que, como eu disse, a destinação ela não é somente da própria mercadoria, mas também, muitas vezes, da destruição dos resíduos que essa destruição de mercadoria ela gera, né? Então, por exemplo, ali você tem bebidas alcoólicas que elas são transformadas em álcool em gel. Né? Na época da pandemia, logicamente não é a Receita que faz, por isso que existem as parcerias com universidades ou com organizações não governamentais, e existem os mais variados projetos, desde transformar essas bebidas em álcool em gel, a transformar em geleia, a transformar em combustível, né? Por exemplo, ali a gente tem algumas roupas, vocês podem ver que são roupas de bebê. Essas roupas elas eram roupas falsificadas de forma geral. Então, existem projetos que a Receita firma com algumas entidades, que, por exemplo, mulheres em situação de risco, elas estão fazendo ali um curso de corte e costura, então elas descaracterizam essas camisas, né, tiram a marca, retiram a etiqueta, aquela falsificação grosseira, muitas vezes de forma geral, e essa roupa ela é ressignificada e ela pode ser destinada, pode ser, de repente, até feito um bazar, né, para gerar arrecadação e economia circular para essas pessoas de baixa renda. Esse aqui é um exemplo sensacional também que eu gosto muito, que é do cabelo humano, porque o cabelo sintético ele tem um valor agregado muito baixo, mas o cabelo humano, o valor agregado dele é altíssimo. Então, é recorrente que a gente apreenda cabelo humano nas alfândegas, e aqui no Rio, principalmente, a gente tem um projeto muito bacana com uma ONG, que é aquela van rosa ali de cima, que a gente faz perucas para pacientes oncológicos. E isso assim, é um projeto que é sensacional e, se alguém puder conhecer, eu acho de extrema importância, porque mostra realmente aquilo que a gente pode fazer, porque esse cabelo poderia muito bem ter sido destruído. Ali são instrumentos musicais, por exemplo, os instrumentos musicais, para quem toca ou conhece, eles são se não me engano, uma marca chamada Gibson, que é uma marca também
super reconhecida mundialmente, e eles foram doados para o Instituto Benjamin Constant, que é aqui no Rio de Janeiro, que trata pacientes e educam pacientes com deficiência visual, e para as aulas dele, né? A foto de baixo, por exemplo, são material escolar que foram apreendidos também e foram doados para uma escola no município aqui do Rio, né? A geleia, como eu comentei, que foi decorrente de uma apreensão de bebidas alcoólicas. E a última ali é um caminhão de destinação que a gente fez porque é recorrente aqui no Brasil que aconteçam eventualmente alguma tragédia climática. Então a Receita sempre dá prioridade para esse tipo de doação e a gente manda aquilo que for possível de roupas, enfim, de parte de forma geral para essas localidades. Continuando aqui, falando sobre a proteção da biodiversidade, eu coloquei 3 matérias aqui bem interessantes, que ela fala sobre a apreensão de madeira. Então, a primeira, ali foram apreendidas 51 mil quilos de madeira. A segunda, 25 toneladas, 25 mil quilos, e depois 112 quilos no aeroporto de Guarulhos. E essa madeira no aeroporto de Guarulhos ela é bem interessante porque ela foi apreendida na bagagem de 3 passageiros, né? Então, eles esconderam, ou ocultaram, enfim, não sei exatamente, 112 quilos de madeira e estavam tentando levar essa madeira embora com bagagem. Mas isso também é uma das grandes atuações que a Receita Federal tem, que é a proteção da nossa biodiversidade, não só da fauna, né, como da flora, devido à grande biodiversidade, né, e a importância global que o Brasil tem hoje. Aqui também uma outra apreensão interessante, que são apreensões de filhotes de jacaré. Também o Brasil, como celeiro mundial de fauna e flora bastante diversificada, a gente tem sofrido bastante com esse tipo de crime ambiental, de animais que são protegidos, né, ou estão em extinção. Também é função da aduana e também faz parte da iniciativa Aduanas Verdes. Esse também é interessante, eu coloquei também, você vê, são 3 matérias diferentes, eles tratam de apreensões diferentes, apesar da apreensão ser do mesmo tema, que eles falam sobre barbatanas e tubarão, que é um ativo bem popular lá fora, né? Então a gente apreendeu, numa apreensão foram 185, na outra 230, foram apreendidas barbatanas também numa transportadora, né? Como o texto ali embaixo fala, né? O tráfico internacional de animais acaba sendo impulsionado pela demanda que esses animais exóticos têm, né? Porque eles servem como produto de luxo, como desde pele ou joias, até a medicina tradicional de alguns países, ou até para a própria iguaria gastronômica. Né? Então, passando, já estou caminhando para o final, fui alertado pelo tempo. Então, para encerrar, nosso último ponto, falando das iniciativas, né? Voltando a falar do ser, fazer e inovar, que a Aduanas Verdes nos impõe, e que a Receita Federal hoje vem trazendo. São 2 iniciativas que são bem interessantes porque elas são completamente opostas. A primeira iniciativa é nos últimos 2 anos a gente teve, se eu não me engano, os últimos anos mais quentes dos últimos 100 anos, né, talvez. E lá na região amazônica houve uma seca histórica. E por conta disso, como os senhores bem sabem, na região amazônica, a maior parte do comércio ou do deslocamento das pessoas é feito através dos rios amazônicos. E o Porto de Manaus, que é um porto gigantesco, ele não conseguia mais que os navios de grande calado chegassem lá no porto. Então, em parceria também com o setor privado e mediante uma mudança de entendimento ou de forma inovadora, a Receita Federal simplificou alguns procedimentos, alguns entendimentos, e alfandegou alguns piers flutuantes no meio do rio, até onde os navios de grande calado podiam chegar, para que pudesse assim ser feito, né, o comércio tradicional ali da região amazônica. E isso mostra a importância que a gente tem em relação à transição climática, que não necessariamente a gente precisa, logicamente, atuar, né, previamente a isso, né, mas em certas situações a gente precisa de agilidade para fazer aquilo que já aconteceu. E a outra iniciativa, como eu disse, que completamente oposta, é que enquanto lá na Amazônia a gente estava com aquela seca recorde, no Rio Grande do Sul a gente teve talvez a maior tragédia climática da nossa história, com as enchentes que atingiram mais de 90% do estado. E novamente a Receita atuou de forma ágil também em parceria com
com o setor privado, com os despachantes aduaneiros lá do Rio Grande do Sul, né, entre outras iniciativas, a prorrogação de prazo de pagamento, né, com a agilização dos créditos fiscais, a doação de mais de 300 mil itens apreendidos de forma super célere, a simplificação da importação de doações, porque houve um problema, um certo ruído, porque algumas doações, por exemplo, de produtos usados ou de tributação, então a Receita conseguiu, de forma rápida, criar esse sistema que a gente chamou de Receita Via Rápida, para poder agilizar e simplificar essas doações que vinham de outros países, e também a parceria, né, com o setor privado e o Sindicato dos Despachantes do Rio Grande do Sul. Então, para concluir, eu deixei a mensagem final, né, falando que a aduana brasileira, né, aqui representada pela Receita Federal, está comprometida com as boas práticas sustentáveis, a preservação da biodiversidade e, claro, o combate aos crimes ambientais, né, por meio de inovação, como eu tentei explicar brevemente, as políticas eficazes de colaboração internacional, que são os acordos internacionais que o Brasil é signatário, né, para que podamos contribuir para as metas ambientais globais de forma que todos juntos, né, possamos construir esse sistema de comércio mais sustentável, em harmonia com a natureza e enfrentando o desafio das mudanças climáticas. Afinal de contas, a Receita Federal, ou a aduana de forma geral, ela trabalha com um binômio de facilitação e segurança, e muita gente acha que quando você aumenta a facilitação, você diminui a segurança, ou quando você aumenta a segurança, você necessariamente diminui a facilitação, e a Receita vem provando que não necessariamente, você consegue ter mais facilitação e mais segurança, e ainda ter as práticas ambientais sustentáveis. Pessoal, obrigado, era isso. Obrigado, Júlio. Nós não estamos correndo atrás do tempo no evento, a gente não vai ter oportunidade de abrir para perguntas. Eu só queria fazer um comentário sobre um tópico aqui que o Júlio mencionou, né, com a digitalização dos processos, a diminuição de papel, né, mas teve algo também que é muito relevante em termos de emissão de carbono, que foi a diminuição dos deslocamentos. E lá em Itaguaí, o Júlio foi delegado lá de Itaguaí durante um tempo, né? Nós medindo, quando medíamos tempos de determinados processos, né? Muitas vezes a gente via que em Itaguaí o tempo era maior do que uma unidade similar, por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro, né? E aí, conversando com a administração lá da Receita, com despachantes aduaneiros, a gente descobriu uma das razões, né? Itaguaí, quase todos conhecem aqui, é um porto extremamente distante da cidade do Rio de Janeiro, né? E muitos despachantes aduaneiros residem aqui na cidade, né? Então não tem oportunidade de ir todo dia a Itaguaí para resolver os problemas do cliente, né? Então reservava um dia, ou no máximo 2 dias na semana, para poder resolver, atender uma pendência, né? E isso fazia com que determinados tempos, né, os processos aduaneiros fossem maiores, né? Então, o fato do processo ser digitalizado faz com que esses deslocamentos reduzam drasticamente, né? Ganha o país em competitividade, ganha em termos de diminuição da nossa pegada de carbono, enfim, é um ganho para todos nós. Bom, obrigado, Júlio, pela sua participação. Queria agradecer também à Receita Federal pela sua designação de estar aqui conosco no ENAEX, e espero estarmos juntos em outras oportunidades. Obrigado.